Olá a todos, este vídeo aqui é um complemento da nossa primeira aula e é uma bibliografia comentada que vamos usar. A maioria dos livros é de fácil acesso na internet, alguns são bem antigos, são mais difíceis de encontrar, mas na medida do possível eu vou passando para vocês esses textos. Na realidade, a bibliografia que eu escolhi ela se concentra mais no roteiro, como eu falei. O objetivo da disciplina, o objetivo do curso, roteirizando a história em quadrinhos, é dar uma base no roteiro, né? Trabalhar com o roteiro nos quadrinhos, não necessariamente ensinar a desenhar, ensinar a fazer o desenho dos quadrinhos. Isso aí ficaria para um outro curso. Aconselharia vocês fazerem um curso de desenho, pintura mesmo, quer dizer, trabalhar o traço. Não acho que existe um curso para ensinar a desenhar para quadrinhos, né? Você já tem um certo domínio do desenho, um certo domínio do gráfico, e aí você amplia. O roteiro aqui é o nosso foco, certo? Então a gente vai focar principalmente em como escrever para depois desenhar. Então, os livros que estão aqui, como eu disse, são de fácil acesso, são mais concentrados na forma de escrever. Alguns são mais específicos para o desenho do quadrinhos, certo? Também não deixei essa parte em branco. Então, o primeiro livro, aliás, os dois primeiros livros, é de Jean Danton, Roteiro nas Histórias em Quadrinhos e Como Escrever Quadrinhos. Danton tem um site, ele já ganhou o prêmio Jabuti de desenho, foi um roteirista da década de 70 e 80 e hoje é professor, se não me engano, da Universidade Federal de Goiás. Então, nós vamos nos basear no texto dele. Ele liberou os textos para o uso acadêmico na internet, então o livro é fácil de encontrar, os dois, certo? E ele vai ser tanto uma base para escrever como deve ser um roteiro de quadrinhos. O segundo é bem antigo, é mais ligado à parte do desenho, né, dos planos, que é como fazer histórias em quadrinhos, de Juan Acevedo, da editora Global. É bem antigo e é da linha de desenhar, né, do trabalhar o quadro, não tem muito o roteiro. O livro clássico Doc Comparato, do roteiro, que foi escrito para televisão e cinema, mas ainda é muito útil para narrativas gráficas. Então nós vamos também, segue também essa indicação de Doc Comparato. Esse livro é bem antigo, os quadrinhos, se não me engano é o primeiro livro sobre narrativa, linguagem e estudo sobre os quadrinhos. É da década de 70, de Antônio Luiz Cagnin. Cagnin é professor da USP e ele vai fazer parte de um grupo de professores, de pesquisadores sobre o quadrinho. O livro dele, apesar de ser da década de 70, principalmente para narrativas e para roteiro, é bem interessante e nós vamos utilizá-lo a certa medida. Agora vem dois livros mais específicos do desenho, embora fale um pouquinho do roteiro, que é de Will Eisner, o criador do Spirit, um desenhista e roteirista norte-americano. Então, primeiro é narrativas gráficas, que fala um pouco não só do quadrinho, mas de como a imagem ela pode contar histórias. E o outro que é mais clássico, que é especificamente para o desenho, que é quadrinhos e arte sequencial, né? Também temos esses acessos na internet e ele é menos focado, primeiramente é menos focado no roteiro e mais no desenho, nos planos, né? O tipo de desenho, perspectiva, né? Como criar um fluxo narrativo através de imagens. Outro também clássico de McCloud, Scott McCloud. McCloud também tem uma linha de livros sobre quadrinhos. Aqui, Desvendando Quadrinhos, ele tanto trabalha com o desenho e também como o roteiro.
Então são livros bem específicos para, vamos dizer assim, a linguagem dos quadrinhos no desenho. Steve Johnson, Tudo que é ruim é bom para você. Nós vamos utilizá-lo tanto na questão do roteiro, como também qual a característica da linguagem dos quadrinhos, né? O que é que o quadrinho tem que ele diferencia das outras linguagens, né? Então, embora seja um livro específico para game e cultura digital, esse livro, Tudo que é ruim é bom para você, explica um pouco como a narrativa do quadrinhos ela foi ampliando e foi contaminando, por esse termo, outras formas de linguagem gráfica, principalmente o jogo, né, e uma certa linha do cinema, principalmente do super-heroísmo. Esse é mais focado para o conto, né, na realidade, como escrever o texto, né, o roteiro, embora seja um pouco mais para a base dele, né, de onde vêm as histórias, quais são os personagens. Tanto esse livro de Prop como o que vai vir depois de Vogler, que é baseado em Campbell, trabalham na criação não só de narrativa, mas principalmente de personagens. Prop ele é da linha formalista russa e ele vai trabalhar muito como as histórias se repetem através dos seus personagens. E por fim, Christoph Vogler, que esse livro é baseado, né, um livro em cima de outro livro chamado O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, né, só que ele é a jornada do escritor. Eu acho ele mais específico porque enquanto Campbell trabalha com mito, né, é um pouco mais amplo, Vogler vai especificamente na construção de histórias, construção de personagens, na construção de narrativas, né, os 12 passos do herói. Então Vogler ele é mais centrado no que interessa para nós, que é como se criar o personagem, qual o desenrolar dele. Lembrando que Campbell vamos dizer, o pai da trilogia de Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, né? Ele vai criar um modelo quase que hollywoodiano de personagem, né? E esses 12 passos do herói, o monomito, ele é muito trabalhado quando nós falamos de roteiro. Então, esses livros são os básicos que nós vamos trabalhar, não necessariamente vamos trabalhar agora, certo? Eles vão nos dar a base para escrever o roteiro. Posteriormente, eu vou passar mais 2 ou 3 livros sobre história do quadrinhos, né? Que é mais, não é bem a praia do curso, mas acho interessante vocês pesquisarem, certo? Então fica aqui esses livros que quem quiser já procurar, a gente encontra eles em PDF na internet. Então um grande abraço e a gente se encontra posteriormente.